Na semana passada, o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, Albertinho Galina, e a adjunta Guacira de Azambuja deixaram seus respectivos cargos junto à administração da UFSM. A sucessora da vaga é a professora Marta Daime, que está conosco aqui no estúdio, com quem vamos conversar a partir de agora. Professora Marta Daime, boa tarde. Boa tarde, Bisonho. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Santa Maria. É um prazer poder estar aqui hoje. A professora Marta já vinha, desde o início da gestão, com o professor Paulo Burman, atuando na Secretaria de Planejamento. Qual foi a missão quando o professor Paulo Burman lhe chamou? Quero agora te dar, preciso de ti na pró-reitoria de graduação. Qual é a missão, professora? Na verdade, Bisonho, essa parceria com o professor Burman, ela começa muito antes do início de 2014, né? É importante lembrar que eu fui parceira de candidatura do professor Burman em 2009. Eu fui candidata a vice-reitora junto com o professor Burman, não obtivemos sucesso na eleição, mas nesta época já construíamos a política de gestão que nós sonhávamos para a nossa UFSM. Então, esse trabalho ele vem sendo construído ao longo do tempo. E, certamente, quando o professor Burman me convidou para o planejamento lá no final do ano passado, sem dúvida foi um desafio, porque normalmente planejamento, quem está à frente de planejamento ou é um economista ou é um administrador, e eu sou uma professora química de formação, mas atuei muito tempo na gestão institucional. Eu fiquei 12 anos à frente de uma direção de centro. Então, isso proporciona uma vivência, principalmente na questão de distribuição de recursos. Então, foi um trabalho muito gratificante de ser feito no planejamento. E eu posso dizer que eu estava, assim, numa situação bastante alinhada já com toda a equipe, E o professor Burman me chama para solicitar, então, que eu ocupe essa pasta de graduação, que é, no meu entendimento, os braços institucionais. Se o planejamento tem o cérebro que pensa, a graduação é quem executa tudo isso. Então, sem dúvida, é uma pró-reitoria de extrema importância, exige muito mais dedicação, exige muito mais diálogo com coordenadores de cursos. Então, realmente é um novo desafio, mas pela gestão da nossa UFSM, por acreditar no trabalho do professor Burman e do professor Bayar, não tem como se negar. A gente precisa sair da zona de conforto e enfrentar o desafio. E literalmente vir para a linha de frente, porque essa é uma das características, por exemplo, da pró-reitoria de graduação. Exato. É a linha de frente, É o nosso aluno, ela tem uma supervisão, ela supervisiona o DERCA, que é o nosso Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que é, na verdade, a máquina institucional. Tudo acontece no DERCA, o início, desde a matrícula do acadêmico, até os dados que nós precisamos levantar para ter os recursos, para fazer o censo institucional frente ao MEC. Então, realmente, o DERCA é uma máquina que precisa funcionar perfeitamente engrenada, e ela está ali na Prograde, sob a supervisão da Prograde, mas tem um corpo técnico muito bom, que vem trabalhando muito bem. Então, a gente acredita no trabalho desses servidores e acha que tudo dá certo. Muito bem. A professora Marta Daime tem graduação em Química Industrial, pela Universidade Federal de Santa Maria, e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, correto, professor? Perfeito. Muito bem. Concurso vestibular, já é uma das questões que envolve diretamente a pró-reitoria de graduação, num concurso que chegou depois de alguma discussão, aliás, de muita discussão. O que se pode esperar do concurso vestibular, professora? Nós temos o vestibular garantido para este ano, Bisonho? Nós temos uma Coopervis que também tem a supervisão da Prograde, e eu posso aqui destacar o trabalho que a Coopervis faz ao longo desses 23 anos que eu estou na instituição, e aí passaram vários coordenadores, desde o nosso querido Adalberto Meller, o professor Durante agora,
professor Dario Trevisan, professor Celso, vários coordenadores passaram pela Copervis e o perfil sempre foi o mesmo, a perfeição na aplicação das provas vestibulares. Né? Nós sempre tivemos isso como uma característica fantástica, né? É uma máquina que funciona perfeitamente, a equipe é perfeitamente qualificada e a Copervis está completamente preparada para isso, para o desenvolvimento do PS1, PS2, PS3. Ainda não conseguimos ajustar detalhes junto à Copervis, porque estamos nessa pasta, né, há uma semana somente, mas certamente não vamos ter problema em ajustar detalhes junto à Copervis, que está sob a coordenação do professor Edgar Durante, que leva aquilo com muita competência. Né? Então, tranquilizar os vestibulandos, o vestibular está aí, vai sair, a Copervis está trabalhando para isso e acreditamos que vai sair com a qualidade e competência que sempre realizou até o momento. E que novidades se pode esperar da Pró-Reitoria de Graduação em termos de oferta de cursos, de novas vagas, por exemplo? Sim. Bom, o que nós temos de mais recente, e ainda é uma negociação, né, feita pelo professor Bayar e pelo professor Burman, na última ida a Brasília, eu imagino que é coisa de 2 ou 3 semanas atrás, que é a expansão do nosso curso de medicina. Né? Eu acho isso extremamente importante para a instituição, para a região, nós precisamos de médicos. E, logicamente, como qualquer oferta de curso, né, Bisonho, isso tudo passa por uma negociação com o MEC, em termos de número de vagas que vai oferecer, o que vamos ter em contrapartida de recursos financeiros para obras ou para aquisição de equipamentos ou para manter o curso, né? Tudo isso passa por uma negociação que está sendo feita no momento, mas a sinalização é de nós termos aí uma muito provável duplicação das vagas. Olha aí, que bom, sempre é bom, realmente é bom, até pela área de atuação que é saúde, né? Exato. Em hospitais de escola, como é o caso do Hospital Universitário, né? Provavelmente do Hospital Regional também. Tá? Isso aí sempre vai nos remeter esta ampliação de oportunidades para a demanda da saúde pública. Professora Marta, e qual é a participação, né, ou qual será a participação da Pró-Reitoria de Graduação nesta reengenharia que permanentemente é feita? Estou me referindo, por exemplo, aos campi da Universidade Federal de Santa Maria, o de Palmeira das Missões, que vai bem, obrigado, pelo que sei, Frederico Westphalen também, Cachoeira, que está começando agora, e Silveira Martins, que não vai tão bem. Isso, Mas que o professor, desculpa ele interromper, Sim, não tem problema. O professor Paulo Burman, com quem conversei dias atrás aqui por telefone, né, fez uma afirmação taxativa, até para não levar preocupação para Silveira Martins. Né? A extensão, a unidade de Silveira Martins não vai ser fechada. Exato. Nós temos uma comissão institucional estudando essa questão de Silveira Martins e realmente a unidade lá não será fechada. O que pode haver, sim, é uma mudança de foco, né? Alguns cursos serem absorvidos pelo nosso campus sede e lá ter uma mudança de foco. Né? Mas tudo isso está sendo tecnicamente estudado, sem interferência política alguma, quer dizer, a gente está procurando levar isso de uma maneira bastante profissional, né? Para que todos entendam o resultado assim como um resultado adequado, técnico, né? E profissional e não pessoal ou político. Claro, sem dúvida, Com relação aos outros campi, Palmeira, Frederico e Cachoeira, realmente a interação é importantíssima. Né? E nós tivemos assim, eu lembro da implantação do SESNORS, eu já era diretora na época, e sempre se tinha esse receio assim da comunicação, das questões dos cursos de lá conversarem pouco com aqui, mas a gente está procurando desde a Proplan e certamente na Prograde isso nós vamos continuar fazendo, a interação muito forte com os coordenadores de lá, assim como tínhamos com os diretores desses fora de sede, né? Eu acho que o diálogo é importante, as realidades são diferentes e nós precisamos entender cada realidade, cada especificidade de cada local para poder auxiliar.
Professora Marta, e como é que funciona essa questão da divulgação de novas vagas na universidade, que parece ter sido ponto de atrito ali, ou um dos, né, do pró-reitor anterior, né, e parte da comunidade universitária, né, numa das reuniões do Conselho da Universidade Federal de Santa Maria. Teremos novas listas ou não? Pois é, Bisonho, nós já tivemos esse problema há um semestre atrás, e há um entendimento por parte da nossa Procuradoria Jurídica, que vamos dizer não é da UFSM, na verdade ela é a Advocacia Geral da União, certo, que presta serviços, enfim, presta consultoria à instituição, de que nós não devemos deixar vagas em aberto, sob pena de termos liminares, né? Então, eu entendo que foi nesse sentido que tudo aconteceu. Eu confesso, eu não participei disso, porque a Proplan não se envolve com esse tipo de questão. Eu acompanhei, como todos vocês, assim, pela mídia, mas realmente, nós temos 30 ou 30 e poucas vagas ociosas na instituição, é algo que a gente precisa se questionar, né? Nós estamos num espaço público, um espaço que deve ser ocupado, e nós temos que ver, sim, talvez nós devamos estudar melhor a maneira com que esses espaços sejam devidamente ocupados. Muito bem. Olha, são tantas questões, né, professora, que eu quero, pela primeira vez como pró-reitora de graduação, agradecer a sua disponibilidade, a sua presença e certamente em outras ocasiões vamos voltar a falar, né, sobre esta e outras pró-reitorias. Todas têm o seu papel, têm a sua importância, têm a sua tarefa, algumas com mais exposição pública, outras com menos exposição, mas não com menos importância, né, professora? Exato, Bisonho. Então, muito obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço o espaço, muito obrigada, e estamos à disposição. Muito bem, conversei com a professora Marta Daime, que é a nova pró-reitora de graduação. Há uma outra pergunta, e o seu substituto, adjunto ou adjunta, já está definido? Ele já está definido, sim, Bisonho. Eu tive, durante todos esses anos de parceria na instituição, o professor Paulo Roberto Manhago, que foi vice-diretor do centro comigo, e nós temos, assim, uma tranquilidade muito grande em trabalhar juntos. Então, eu solicitei ao professor Burman, sei que nós temos o mesmo perfil, que nós somos do mesmo centro, que talvez não fosse o indicado, mas eu solicitei ao professor Burman levar o professor Manhago comigo, e isso provavelmente acontecerá no mês que vem, quando ele retornar das férias, para começar o trabalho na Prograde.